Existe perseguição contra o Vasco? Mais um erro de arbitragem. Todos os comentaristas de arbitragem apontaram que o gol do Vasco contra o Palmeiras foi legal. Já Hazard, atacante que já fez muito sucesso em Copa do Mundo, com a camisa do Chelsea, mas foi mal no Real Madrid, segue desempregado. Ele caberia no futebol brasileiro para completar as últimas do mercado, além de uma série de outras novidades. Vou passar tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar ainda que Lúcio Barbosa passa a ser o diretor-presidente da SAF do Vasco. Já havia sido anunciada a saída do Luiz Melo do cargo de CEO do Vasco, da 777 no caso, mas somente hoje o clube oficializou essa saída. Bora falar agora sobre o Vasco, que foi prejudicado na derrota por 1-0 contra o Palmeiras nesse domingo no Allianz Parque. É que no primeiro tempo o Paulinho marcou um gol legal que foi anulado pelo árbitro de vídeo. Se você não acompanhou, eu explico. A jogada se inicia com um impedimento do Verratti. O próprio Verratti, depois de cabecear e quase marcar, faz o cruzamento, mas o Richard Rios do Palmeiras dá um bico para frente, iniciando naquele momento uma nova jogada. Foi a partir do balão do Richard Rios que a bola sobrou para o Paulinho. Paulinho soltou uma bomba de fora da área e marcou um gol indefensável para o Everton. O gol acabou anulado por conta da participação lá atrás do Verratti, mas todos os especialistas em arbitragem asseguram que houve um novo lance a partir do chute do Richard Rios, ou seja, não haveria motivo para a anulação do gol. Mais um erro contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, e vários torcedores cruzmaltinos entendendo que é uma perseguição para que o Vasco caia para a Série B. De qualquer maneira, bom jogo do Vasco contra um dos principais times do futebol brasileiro. O Vasco sofreu muito pouco defensivamente, é bem verdade que também não conseguiu incomodar demais. Teve sua sequência de 3 partidas sem derrota quebrada, eram 2 vitórias e um empate, mas, para sorte vascaína, todos os clubes que também brigam na zona do rebaixamento não conseguiram vencer. Queria só destacar uma frase do Verratti. Depois da partida, o atacante argentino disse o seguinte, abre aspas: "Por uma decisão difícil de entender, ficamos de mãos vazias, porém lutaremos juntos até o fim para cumprir o objetivo", fecha aspas. Antes de encerrar, quero deixar a pergunta: você acha que há um complô contra o Vasco? Use o espaço para comentário e opine. O Marcelo Seabra falando que o Vasco foi assaltado. Cara, se o gol do Vasco é validado, cara, o jogo ficaria completamente diferente, até porque o Vasco conseguiu se defender bem contra o Palmeiras, né? Enfim. Vasco prejudicado. Tá precisando ler o regulamento, escreve o Leandro Garbieri. Tem São Januário, tem julgamento. O que não faltam são notícias para deixar você muito bem informado. Quero explicar essa questão de São Januário com relação às catracas com biometria. O que o Vasco está fazendo? Né? Tem um julgamento do TJRJ na próxima quarta-feira. E aí, o que vai acontecer? E a questão do gol anulado? Qual é a verdadeira interpretação? Vamos falar tudo isso. Legal, minha gente. Vamos lá então, vamos trazer já as primeiras notícias. Deixa eu começar com Bahia e Vasco domingo às 18h30 lá no estádio da Fonte Nova. Mais um jogo fora de casa. E esse jogo aí, o Vasco tem que vencer. Por quê? Porque ele perdeu em casa para o Bahia de 1-0. Vocês se recordam? Todo mundo esperava uma vitória bacana dentro de São Januário e acabou perdendo para o Bahia, e o Vasco agora tem que buscar essa vitória lá dentro da Fonte Nova. É verdade que ontem encarou a equipe do Palmeiras, fez um belo primeiro tempo, e quero abrir para a gente falar sobre a arbitragem, porque ontem eu coloquei no Giro Esportivo da Super Rádio Tupi meu amigo Arnaldo César Coelho, que analisou a questão do pênalti, dizendo que quando o Richard Rios tira a bola de dentro da área, ali começa uma nova jogada. Vi outros árbitros também, ex-árbitros, né? O Sávio Espíndola, vi o Paulo César Oliveira, grandes árbitros, também tratar do assunto desta maneira. Mas estive hoje na sede da CBF para o sorteio da Copa do Brasil, fiquei até esperando alguém do Vasco, porque
Vasco soltou nas redes sociais que iria a CBF reclamar, ainda dá tempo, não foi nesta segunda-feira, se foi depois que eu saí da CBF depois das 18h20, a CBF encerra expediente às 19h, até este horário te confesso que eu não vi ninguém do Vasco da Gama, se esteve, aí depois a gente corrige por aqui, mas até a hora que eu deixei a sede da CBF, por volta das 18h20, não havia chegado ninguém representando o Vasco da Gama para falar sobre a arbitragem. O Vasco já fez seu protesto. Eu conversei com algumas pessoas da Comissão Nacional de Arbitragem. Não vou citar nomes aqui, até porque o papo foi no chamado off, e o que foi explicado foi o seguinte. Vamos lá. Quando do impedimento marcado ali com a ajuda do VAR pelo árbitro de vídeo, pelo Igor Benevenuto, e a bola voltou para dentro da área e o Richard Rios tirou, rechaçou a bola da área e ela caiu ali no meio-campo para o Paulinho, que deu sequência e fez o gol. No protocolo atual de arbitragem, não caracteriza um novo lance, uma nova jogada. Constituiria uma nova jogada se o Richard Rios, quando a bola foi jogada para dentro da área novamente, dominasse a bola, colocasse no chão, parasse, e aí sim começaria uma nova jogada. O fato dele ter rebatido, ter rechaçado, significa que ainda faz parte do lance que teve o pênalti, o impedimento marcado ali pelo árbitro de vídeo. Acho que ficou explicado. Os ex-árbitros entendem que quando o Richard Rios tira a bola da área é uma nova jogada. O protocolo atual diz que só seria uma nova jogada se ele dominasse a bola, se parasse, se saísse jogando com ela, o que não foi o fato no entendimento ali da jogada de momento da Confederação Brasileira de Futebol na questão da arbitragem, certo? Então, sobre a arbitragem, é isso que a gente tem que falar. Deixa eu trazer o assunto das catracas com biometria. Final de semana rodou aí um vídeo sobre essas catracas e eu fui correr atrás da informação em São Januário. O Vasco, sim, está colocando essas novas catracas que consegue identificar o torcedor que está no estádio e guardar essas informações num banco de dados, porém, o processo de adaptação ainda não começou. O Vasco, lógico que vai utilizar para o TJRJ na quarta-feira, no julgamento da interdição de São Januário, esses fatores aí. Nós estamos de olho na segurança, estamos instalando catracas com biometria. Porém, repito, o processo está em adaptação e já não é para funcionar de maneira imediata. Wellington, vai demorar muito tempo? A pessoa não soube me dizer. Mas a questão é essa aí. Já é um avanço, com certeza. Já é um avanço você colocar uma catraca já com sistema de biometria. Aí você tem a parte tecnológica para que possa identificar os torcedores e guardar aquilo num banco de dados. Então, o Vasco está muito confiante que vai conseguir liberar o seu estádio a partir de quarta-feira, dia 30 de agosto, no julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E tomara que isso aconteça, Isso aí está afetando cerca de 18 mil trabalhadores no entorno de São Januário. É um estudo que a Prefeitura está apresentando e também o Vasco vai colocar tudo isso, porque isso implica num trabalho direto de muita gente. Muita gente tem um salário mínimo de renda e complementa com os jogos de São Januário, o pré-jogo, o pós-jogo, durante o jogo. Então, muita gente ganha dinheiro com pequenos serviços, com pequeno comércio, durante os jogos de São Januário.
e a gente faz aqui então esse tipo de apelo para que tudo isso seja levado em consideração e a liberação de São Januário possa acontecer. Bem, deixa eu falar sobre o time. O Léo retorna, cumpriu o terceiro cartão amarelo, já está liberado. Em compensação, o Ramon Dias perde o Zé Gabriel, que tomou o terceiro cartão amarelo, fez uma partida sensacional no jogo contra o Palmeiras, aqui na Tupi. Inclusive votei nele como o melhor jogador em campo. Gostei muito do que jogou o Zé Gabriel. É incrível, né? O jogador estava lá desde a Série B, às vezes não estava tão bem aproveitado. Chegou o Ramon Dias, ajeitou o Zé Gabriel e cresceu consideravelmente de produção. E temos ainda o Dimitri Payet, que já cumpriu a suspensão imposta lá pelo futebol francês, fica também treinando esta semana e à disposição para ser relacionado para o jogo contra o Bahia. E do lance de ontem, daquele primeiro tempo, que o Dudu do Palmeiras prendeu o pé na grama sintética, e a gente falava sobre a questão do joelho, vai passar por cirurgia e deve parar por cerca de 8 meses o Dudu. Perde o Palmeiras um excelente jogador, um grande atacante, e num momento aí que o Palmeiras precisa muito dele, que é a Copa Libertadores da América, que é também o próprio Campeonato Brasileiro. Boa recuperação para o atacante Dudu. Bora falar agora sobre um jogador super importante, livre no mercado. Eden Hazard, jogador belga, com passagem brilhante pela seleção do país dele, jogou demais com a camisa do Chelsea, não foi bem nas 4 temporadas pelo Real Madrid. O Hazard está livre no mercado, não conseguiu o clube até agora, chegou a ser especulado no Botafogo. Teve uma reportagem dizendo que Estados Unidos, Arábia Saudita e Botafogo eram as alternativas mais viáveis para o Hazard. O Botafogo já descartou, disse que o ciclo de contratações está fechado, mas existem alguns outros clubes brasileiros que se seguem em busca de estrelas internacionais. Você sabe que nesse momento só pode se contratar jogador desempregado. Caso, por exemplo, do Hazard, que vem de uma temporada tenebrosa com a camisa do Real Madrid, só 10 jogos com 1 gol e 2 assistências. Números que contrastam com, por exemplo, a temporada 2018-2019, quando ainda era do Chelsea e marcou 52 gols, fez 52 jogos com 21 gols e mais 17 assistências. Chance do Hazard pintar no Brasil é praticamente zero, até porque nossa capacidade financeira é muito menor do que a de clubes europeus. O Hazard está esperando por ofertas de clubes medianos ou bons das principais ligas do futebol europeu. Se você sonhou com o Hazard, saiba que a chance é muito pequena, para não dizer próxima de zero. Salgado critica a explicação da CBF para o gol anulado do Vasco contra o Palmeiras. O presidente do Vasco afirmou que, em meio à justificativa, ou se muda a regra do VAR, ou ele acabará com a emoção do futebol. O presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, criticou os argumentos utilizados pela comissão de arbitragem da CBF para justificar a anulação do gol do Paulinho na derrota cruzmaltina por 1-0 para o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro pela 21ª rodada, da última terça-feira. O ex-árbitro Wilson Semene, presidente da comissão, Péricles Bassols, gerente de VAR da CBF, e Juliano Bozano, gerente técnico, em vídeo no canal no YouTube oficial da CBF, concordaram com a decisão de arbitragem da partida, alegando que não houve início de um novo lance do ataque do Vasco, prevalecendo assim o impedimento de Verratti. Para Salgado, porém, a explicação dos responsáveis pelas análises oficial da CBF pode ser prejudicial ao futebol. Depois da explicação da CBF ontem, ou se muda a regra do VAR, ou ele vai acabando com a emoção do futebol. Vergonha, criticou o mandatário vascaíno.